Capítulo 8. Quando Deus fala. Chegamos a uma parte importante de nosso audiobook, onde iremos contemplar a forma peculiar que Deus falou com seu servo Jó. Vamos explorar o momento em que Deus responde ao abatido Jó em um redemoinho. Antes de adentrarmos nesse tema vital, é imperativo que nos detenhamos por um breve instante e roguemos ao Espírito Santo por sabedoria e um coração humilde, para que possamos aprender e render sublime devoção ao nosso Senhor nessa parte onde nosso amantíssimo Deus se revela a seu servo. Finalmente, o exaurido Jó é agraciado com a aparição do Todo-Poderoso em um redemoinho. Nesse momento singular, a comunhão entre Deus e Jó se torna uma experiência pura e única, onde todas as distrações externas desaparecem, deixando apenas Deus como o centro de tudo. Anteriormente, todas as coisas orbitavam em torno do atribulado Jó, mas agora, é a presença divina que ocupa o centro da narrativa. É um momento de graça transbordante, onde não há espaço para acusações veladas. A atmosfera inteira é transformada, impregnada pela santidade, e diante dessa presença, qualquer condição contrária é exposta à luz da verdade. É como se Deus penetrasse profundamente no âmago de nossa essência, expondo os aspectos mais sombrios e pecaminosos de nossa natureza. A presença divina esclarece a completa extensão de nossa corrupção moral. Deus não é indiferente à nossa condição, pelo contrário, Ele está plenamente consciente de cada detalhe de nossas fraquezas e falhas. Seu propósito é revelar a nós mesmos as verdades ocultas sobre nossa própria natureza. Esse encontro atua como um ponto de inflexão, desencadeando uma mudança significativa em nossas vidas. À medida que Deus se revela mais plenamente, somos confrontados com a verdade nua e crua de quem realmente somos, como se sua presença fosse uma lâmina afiada de uma adaga, perfurando nossas faculdades e expondo nossos corações, promovendo uma transformação profunda. Essa exposição nos atrai irresistivelmente para mais perto dele. A atuação de Deus na vida de Jó é igual à de um cirurgião divino, cujo instrumento opera com precisão cirúrgica. Como um bisturi habilidoso, sua presença penetra além das camadas externas de nossas vidas, expondo as entranhas mais profundas e ocultas de nossa alma, para que possamos experimentar a plenitude da cura e da restauração. Nesse processo doloroso, somos confrontados com a verdade de quem realmente somos, sem máscaras ou ilusões para nos esconder. No entanto, a mesma ferramenta que corta também restaura com amor divino. Cada incisão feita pela mão do cirurgião celestial é feita com amor e cuidado, visando não apenas expor, mas também curar as feridas de nossa alma. Enquanto somos dissecados diante de sua santidade, somos também envolvidos pelo calor reconfortante de seu amor restaurador, que nos acolhe em nossa vulnerabilidade e nos fortalece em nossa fraqueza. Assim, esse encontro com Deus não é apenas um momento de exposição e confronto, mas também um momento de cura e renovação. Conforme somos operados pelo cirurgião divino, somos transformados de dentro para fora, restaurados à plenitude de nossa verdadeira identidade e propósito. É um caminho árduo, mas profundamente redentor, que nos capacita a viver em uma relação mais íntima com o nosso Criador. É a manifestação do seu amor no mundo e ao nosso redor. Durante sua jornada de sofrimento, Jó enfrentou um dilema profundo, onde suas perguntas ecoavam como um grito abafado da alma. Com os punhos cerrados, Jó faz 16 perguntas angustiantes, mas se viu confrontado com a imensidão das 70 perguntas retóricas feitas por Deus, como se uma catarata tivesse desaguado sobre sua cabeça. Cada palavra divina parecia carregar um peso indescritível, aumentando ainda mais a perplexidade e o desconforto de Jó. Em vez de encontrar respostas reconfortantes, Jó se viu confrontado com a magnitude do mistério divino, uma realidade que transcende sua compreensão humana. Essa experiência revelou a Jó sua própria fragilidade e limitação diante da grandeza de Deus. Cada pergunta retórica apenas serviu para aumentar a consciência da vastidão do desconhecido e da insuficiência humana para compreender plenamente os desígnios de Deus. Nesse momento de desamparo, Jó foi confrontado com a necessidade de render-se à soberania e à sabedoria incompreensível de Deus, confiando que ele tinha um propósito maior além da compreensão humana. Ao passo que as camadas do seu endurecido invólucro eram removidas, seu coração se abria, expondo as profundezas de sua vulnerabilidade e incerteza. Era como se cada palavra fosse um golpe direto à sua autoconfiança, desmantelando suas certezas e revelando a debilidade de sua condescendência da justiça divina. Essas perguntas,
como uma tempestade furiosa, revolviam sua mente e sua alma, deixando-o perdido em sua pequena sabedoria limitada. Cada indagação desafiava suas convicções mais profundas, obrigando-o a confrontar a finitude de seu conhecimento diante da infinitude da soberania divina. Era como se o chão se abrisse sob seus pés, e sua débil esperança se deteriorasse em meio à tormenta. No entanto, bendito seja o nosso Deus, aquele que antes se autoaclamava chegou ao fim de si mesmo, era o começo de um verdadeiro relacionamento. Tudo agora se resumia a Deus e somente a Ele, e cada pergunta lançada era como uma mão divina colocando Jó em seu devido lugar. De um lado, Jó se deparava com a indizível grandeza e majestade de Deus, revelada de forma impressionante por meio das perguntas retóricas que ecoavam em sua mente. Do outro lado, sua própria pequenez e miséria se evidenciavam cada vez mais, enquanto ele percebia sua irrelevância diante da majestade do Criador. Quanto mais Jó reconhecia sua fragilidade e limitação, mais profundo era o relacionamento que ele encontrava com o Senhor, afastando-o do abismo da justiça própria e aproximando-o da fonte da verdadeira esperança e consolação. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó 40, versículo 5. Quanto mais cedo reconhecermos a necessidade de estarmos na presença de nosso Senhor e Soberano, mais claramente entenderemos nosso verdadeiro lugar e identidade. Em meio às incertezas e tribulações da vida, nossa segurança e identidade estão em sermos filhos resgatados pela graça, mediante a obra redentora de Jesus Cristo. É Ele quem nos conduz em meio ao sofrimento, nos restaura em triunfo sobre as adversidades. Sua fidelidade é incomparável. Ele é o nosso refúgio seguro, nossa rocha inabalável, e nele encontramos nosso verdadeiro propósito. Que possamos confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele é digno de toda a honra e glória, agora e para sempre. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Assim, em vez de enxergar as perguntas de Deus como um golpe final, Jó percebeu que eram, na verdade, instrumentos de amor e redenção, guiando-o em direção a uma compreensão mais profunda de si mesmo e de seu relacionamento com o Criador. Encontramos na narrativa duas ocasiões no qual Deus se comunicou no redemoinho com Jó. Trataremos como se cada encontro fosse uma volta em espiral. Na primeira volta do redemoinho, testemunhamos uma manifestação impressionante da grandeza e poder de Deus. Como um turbilhão de força divina, o redemoinho se forma diante de Jó, envolvendo-o em uma experiência com presença do Altíssimo. Só podemos imaginar as características naturais do redemoinho. O vento uivante e as nuvens espessas ecoavam o falar do Criador,
enquanto Jó se vê imerso em uma atmosfera sobrenatural de reverência e temor. Deus descreve a grandiosidade de sua própria criação, incluindo a formação da terra, a separação da luz das trevas, a limitação do mar, o controle das estrelas e a regulação das estações do ano. São questões sobre sabedoria e capacidade de compreender os mistérios da criação. Ele também menciona a vida selvagem, desde os leões até os corvos, e desafia Jó a compreender e controlar essas maravilhas da natureza. Esse evento marca um ponto crucial na jornada espiritual de Jó. O versículo 4 do capítulo 40 nos confronta com a profunda humildade de Jó diante da majestade de Deus. Nesse momento de rendição total, Jó experimenta uma comunhão íntima com Deus, discernindo sua própria necessidade de redenção e restauração pela graça divina. Ele declara: "E sou indigno, que te responderia eu?" Essas palavras ecoam a consciência do homem diante da grandiosidade e santidade do Criador. É somente com a agora alcançada humildade que somos levados ao reconhecimento de nossa verdadeira essência. Ao contemplarmos seu esplendor, somos confrontados com nossa própria frivolidade. Essa percepção só nos é concedida quando estamos receptivos aos tratos de Deus em nossas vidas. Somente Ele conhece a medida exata e o modo de nos tratar, agindo em seu tempo perfeito. Na segunda volta do espiral, nos deparamos com a descrição de dois animais poderosos, o hipopótamo e o crocodilo. Essas descrições são como uma caricatura de Jó, que à sua maneira, apresenta a característica de quem ele é em si mesmo. Quanto ao hipopótamo, seu vigor estava em seus lombos. Não era assim com Jó? Vivia confiadamente em seus julgamentos, retidão e justiça própria, em quem ele precisava se apoiar. Pode alguém, com um anzol, capturar um crocodilo? Será possível conter a língua do crocodilo com uma simples corda? Quem teria a coragem de desvendar as camadas de escamas que cobrem seu dorso poderoso? Só aquele que o criou pode domar o crocodilo, somente Deus, o nosso Criador, tem o poder de controlar todas as coisas. Mas agora, reflitamos sobre Jó. Quem poderia calar a língua de Jó, homem justo, íntegro e temente a Deus? Quem seria capaz de capturá-lo ou subjugá-lo? A resposta, mais uma vez, é clara: e apenas aquele que o criou, somente o Senhor. Portanto, que todo louvor e adoração sejam dedicados a Ele, o Deus Todo-Poderoso, que nos guia, nos protege e nos molda de acordo com sua vontade. Somente Ele é capaz de nos conduzir ao reconhecimento de quem realmente somos e da grandiosidade de quem Ele é. É somente através do trabalho transformador de Deus que somos levados ao reconhecimento de nossa verdadeira essência. Ao contemplarmos sua grandeza, somos confrontados com nossa própria penúria. É um processo contínuo de conhecer as verdades de Deus de maneiras cada vez mais profundas. Na segunda volta do redemoinho, mais uma vez, a soberania de Deus é evidenciada. Diante da imensidão do Criador, Jó não pode senão confessar sua própria ignorância e limitação. Ele reconhece que, embora antes tivesse apenas ouvido falar de Deus, agora seus olhos foram abertos para contemplar sua glória e grandiosidade de maneira pessoal e profunda. Este encontro transformador leva Jó a um profundo arrependimento e humildade, levando-o a se abominar e se arrepender diante do Senhor, prostrando-se no pó e na cinza. Como Jó mesmo confessou: "Eu me abomino e me arrependo." Jó descobriu que a luz da esperança divina brilhava com intensidade renovada. O convite do profeta Oséias para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor vai além de meramente adquirir conhecimento intelectual sobre Deus, é um chamado para uma jornada de profundidade e intimidade. Prosseguir em conhecer ao Senhor implica em transcender a superficialidade e mergulhar nas profundezas do relacionamento com Ele. Imagine essa jornada espiritual como um movimento ascendente em espiral, onde cada volta nos leva a uma compreensão mais profunda de quem Deus é e do seu amor por nós. É uma progressão contínua da superfície para as profundezas, do conhecimento teórico para a experiência vivida. Nesse caminho, somos convidados a buscar uma comunhão mais profunda com Deus, a nos envolvermos mais plenamente em Sua presença e a nos rendermos ao seu amor e à sua graça transformadora. Isso requer um compromisso constante de abrir nossos corações e mentes para receber mais do seu amor e da sua revelação. A imagem de uma corrida espiritual nos convida a refletir sobre a natureza dinâmica e ativa da nossa fé.
Assim como um corredor se esforça para alcançar o alvo com determinação, nós também somos chamados a perseguir a Deus com todo o nosso ser. Não se trata apenas de manter a fé, mas de avançar com fervor e comprometimento, buscando sempre crescer em nossa comunhão com o Senhor. Imagine-se nessa corrida espiritual, com a linha de chegada representando não apenas uma casa eterna, mas também uma íntima comunhão com nosso amado Senhor. Essa visão nos inspira a continuar avançando, mesmo diante dos desafios e obstáculos que possam surgir em nosso caminho. Sabemos que nossa jornada terá altos e baixos, mas nossa confiança está firmemente ancorada na promessa de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Quando contemplamos o redemoinho, vemos não apenas um evento singular na vida de Jó, mas também uma figura poderosa para o caminho da fé que cada um de nós percorre. Assim como o redemoinho é uma espiral contínua, nossa jornada é um processo constante de descoberta e crescimento em Deus. Conforme mergulhamos nas voltas do redemoinho, somos levados a uma compreensão mais profunda da natureza e dos caminhos de Deus. Cada volta nos aproxima mais de quem Ele é e revela aspectos de seu caráter que antes eram desconhecidos para nós. A espiral do redemoinho representa o contínuo desvendar das verdades divinas em nossas vidas, levando-nos a uma fé mais sólida e fundamentada na rocha que é Cristo. É também sobre experimentar a realidade viva e transformadora da presença de Deus em nossas vidas. Cada volta do espiral nos desafia a nos rendermos mais completamente a Ele, a confiarmos mais plenamente em seu amor e em sua providência. Descobrimos nossa verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus e somos capacitados a viver de acordo com o propósito e o plano que Ele tem para nós. Em seguida daremos início ao nosso capítulo 9 com o título Porção Dobrada e Filiação. Até!